Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu, Fábio Serodi, ao lado de Luiz Carlos Quartarolo. Você está no Futebol em Rede, um programa temático sobre futebol. A gente tem aqui o programa de segunda a sexta e tem mais de 100 entrevistados para você assistir a hora que você bem entender, quantas vezes quiser, no nosso canal. Por isso, por favor, se você ainda não é inscrito, prestigie o selinho, vai lá, clica, se inscreva no canal, gosta das conversas, dá positivo, dá negativo, compartilha. Olha, a casa é sua. Faça como, por exemplo, o Antônio Carlos Domingues, que se inscreveu no programa, o Beto, o Carlos Eike Batista, que também se inscreveu no programa. Tá movimentado o negócio, a gente quer que movimente ainda mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o nosso programa. Vamos aqui ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que de quebra traz o misterioso tema do programa de hoje. Um abraço, meu caro Fábio Serodi, bom final de quarta-feira para todos vocês, mas depois o programa fica aí para você à disposição Hoje é para qualquer terça, dia. tá, Quartarolo? Hoje é terça. Eu estou adiantado, né, Serodi? Eu estou adiantado. Calma. Hoje é terça. Cuidado com É esse negócio verdade. de adiantado, que você sabe, por É, exemplo, tem clube aí que se adiantar. cai na ribanceira. Eu queria mandar um abraço para o Carlinhos Eike Batista, que é o Carlos Batista, o Carlinhos Eike, que foi diretor do Santos, nosso amigo, também do Bragantino. Gente Legal. boa demais. Você sabe que no Mundial do Santos, lá no Japão, em 2011, o Santos ganhou da FIFA, todos os jogadores, todos da delegação ganharam um capotão, porque o frio lá era abaixo de zero, né? E quem foi. É só a torcida do Santos e alguns do Corinthians do ano seguinte que resolveram enfrentar de camiseta, né? Quase morreram. Então você tinha que ter roupas para suportar o frio, inclusive bota de neve, eu levei, aquela coisa toda. E aquele capotão era realmente infernal, grande, né? Mas se esquentava demais. Aí o Carlinhos falou assim: depois da competição, depois do jogo, eu vou te dar isso aqui de presente. Acho que ele não queria trazer na mala, né? Que ocupava muito espaço. E me deu, está aqui em casa até hoje. É uma boa lembrança, inclusive, daquele Mundial, embora Aquela o Santos goleada tenha do perdido. Barcelona, que eu Isso, é entendo. outra boa lembrança para o O Barcelona. Neymar levou de Especificamente. lembrança o Barcelona, aquele jogo. Levou 40 milhões de euros também ao pai dele, o Santos ficou lambendo os beiços, mas enfim, foi um momento legal e só mostra a amizade que nós temos aí com o Carlinho Batista, que é um cara maravilhoso. Então, obrigado. E espalhe por aí, viu? Ele está agora no interior, deve estar trabalhando também, continua trabalhando. Aliás, é uma boa entrevista, viu? Uma boa entrevista, o cara que conhece futebol por dentro. Logo, logo a gente mantém contato. E por falar em entrevista, em temas, temos um tema. Temos Ó, um tema. ó, 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 ó. ó. Aliás, você que está vendo o programa aí, se inscreva, faça igual o Carlinhos. O Corinthians é um tema, né? Aliás, um tema que não sai de moda. O Corinthians bem é tema, no meio da tabela é tema, lá embaixo é tema. O Corinthians da zona do rebaixamento. É amarelo, apenas com aviso, ou já é aquele amarelo piscante que você tem que olhar para atravessar a avenida, hein, Serote? Eu acho que o sinal é o bicho pega ou o bicho come. Tá feia a coisa. Ô, Quartarolo, vamos falar primeiro em termos de campeonato brasileiro. 17º lugar, como diria Milton Neves, péssimo sétimo lugar. Quem Cinco falava isso era o pontos. Paulo Roberto Martins. 5 pontos, o que significa uma vitória apenas em 6 jogos. E vai ter pela frente Flamengo, fora. Fluminense em casa. E O América Flamengo. fora no mês de maio. Atenção, hein? Nossa Mês Senhora. de maio do Corinthians brasileiro. Flamengo, Fluminense e América Mineiro. E em meio a tudo Só, isso, só o América que dá para pensar em ganhar, né? E olha por lá. enquanto, por enquanto, Por enquanto, por enquanto. no meio dessa confusão toda, tem Copa do Brasil e de volta contra o Atlético Mineiro. Que está melhorando. E no meio dessa tensão, o Corinthians é terceiro colocado no seu grupo da Libertadores da América e vai pegar, na sequência, Argentino Júnior, nono colocado no Campeonato Argentino, fora. Independente Del Valle, fora. Fora, fora. Ou seja, Quartarolo, eu não diria que o professor Vanderlei Luxemburgo fez um projeto de longo alcance, sabe? Tá feia a coisa pro Corinthians. Mas aí que tá, né? Tá Tá feio. valendo, tá feia. Eu acho que
amenizou em termos, hein, veja bem, foi o empate com o São Paulo, não perdeu o tabu, porque se perde o tabu, se cai o tabu domingo lá em Itaquera, a coisa hoje estaria muito mais discutida, havia o zuzunzum no ar, aquele clima seria muito pior, não é? E o Corinthians precisava pelo menos se segurar, se segurou, empatou. O Vanderlei Luxemburgo gostou do resultado. Não sei se ele gostou do futebol, mas o resultado ele disse que gostou. Ele E gostou diz do que a pênalti, torcida... ele gostou do pênalti. tem que continuar apoiando, aquela coisa toda. Já foram 3 jogos daquela trégua que ele acertou com o Padinho, o presidente do Corinthians, desculpem, o presidente da Gaviões, que tem como auxiliar o Duílio Monteiro Alves, né? Então, vence essa trégua justamente nesse jogo da volta contra o Independiente Del Valle, lá no Equador. Não sei se continuar assim, se o Vanderlei aguenta até lá. E é muito crítica a campanha do Corinthians. Só ganhou do Cruzeiro na primeira rodada e foi meio assim as gatas, né? O Cruzeiro quase que levou pelo menos um ponto daqui. E também não é um grande time assim o Cruzeiro. Nas demais, o Corinthians não consegue jogar contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo fora de casa. Nesse momento, o Atlético é favorito para passar, na minha opinião. Eu acho até que tem condições de ganhar os 2 jogos. E o Corinthians está na zona do rebaixamento em 6 rodadas do Brasileiro. Há tempo de recuperação? É claro que há. São 32 rodadas. Mas o futebol não está convencendo ninguém. Ou seja, a projeção do Corinthians para o futuro não é aquela projeção... Por exemplo, você olha para o Flamengo, que teve problemas e que já está brigando lá em cima, mas você olha para o elenco do Flamengo, você vê que tem soluções. O do Atlético Mineiro, que já não é o mesmo de antes, você olha para o elenco, apesar da questão do técnico que vive um clima desgraçado lá, o Cudê, mas você vê soluções. E no Corinthians está difícil de ver alguma solução, né, Cerotti? Olha, Quartarolo, eu vou falar uma coisa para você com sinceridade. Eu não vou falar, ai, que medinho no Campeonato Brasileiro, porque nós estamos muito cedo ainda, se bem que nesse mês de maio eu não vejo no caminho do Corinthians, no horizonte do Corinthians, recuperação. Desculpem, não vejo. Se acontecer, vai ser depois. Aliás, depois da traulitada. Porque na Copa do Brasil, em que pese você ter falado aí que o Atlético Mineiro é um time. O Corinthians tem uma certa tradição de aprontar com o Atlético Mineiro. E nessa hora vale tudo. Até porque o Vanderlei Luxemburgo, você sabe que ele tem contatos com outro mundo. Ele é Então, supersticioso, ele não tem contato coisa nenhuma. então, eu acho que até contra o Atlético Mineiro, eu acho que do caminho do Corinthians daqui para frente, o Atlético Mineiro não é galinha morta, mas é uma refeição quase completa. Dá para conseguir fazer alguma coisa. Em que Não pese o vejo assim Atlético não, ser hein? mesmo. Quartaro, tradição é tradição. No A tradição não futebol, entra em campo. cuidado, hein? Se Cuidado. entrasse, o Corinthians não estava lá O embaixo. Atlético é uma porcaria, viu? Tem mais time que o Não, Corinthians. sim, o Atlético tem mais time do Corinthians se o Hulk joga. Mas vai jogar, né? Foi até Se o poupado no fim de Hulk semana. não joga, já não é tanta coisa. Aquele Paulinho lá, com todo respeito, tá fazendo gol, mas ele continua sendo o ex-Bayer Leverkusen. Não tem peso nem medida. Mas faz gol, hein? O tal do Cudê, olha, a única coisa que eu reparo no tal do Cudê é que ele usa como chama? Cachecol. Mais nada. Não me ilude em nada. É que Então, faz sei frio no lá, Brasil. demais. Ele estava fazendo um fio no Equador, então vai fazer um fio terrível. Leve o cachecol. A questão é que é um time forte, mas pela tradição e tudo mais, eu acredito que ainda dá um certo sabor esse jogo. Agora, na Libertadores da América, me desculpem, corintianos, já foi. Eu acho que o projeto do Corinthians, do Pofechô, seria pensar na Copa Sul-Americana, tá certo? Tá certo? Porque em terceiro lugar do grupo, o Corinthians vai disputar com o segundo colocado dos grupos da Copa Sul-Americana e vai para a Copa Sul-Americana. E não pensem que é uma desonra grande, não, hein? Eu acho que é um bom prato para quem está com fome. Copa Sul-Americana, ótimo prato. O São Paulo e o Santos que o digam. Então a situação é essa. E aí eu pergunto para você, dadas as circunstâncias, Z4, é risco eminente na Libertadores, risco grande na Copa do Brasil, de treinador já trocou 2 vezes. Né? Vai trocar mais o quê?
Mas eu acho que se até o fim do mês, como você falou aí, se o Corinthians não tiver nada de recuperação, eu acho que fica difícil até a permanência do Vanderlei Luxemburgo, porque Ai, mas nesse vai momento. trazer quem, Quartarolo? Não é essa a questão. Os dirigentes oferecem Uri cabeça, não Geller. adianta. Pode ser. Pode ser Jesus Cristo, pode ser, sabe, qualquer um. Não, Um porque Jesus aventureiro Cristo já aí. carregou a cruz e cansou. Mas ele faz sacrifício por nós e faria pelo Corinthians. Agora, você falou do Atlético Mineiro, eu não vejo essa diferença, acho que a tradição não vai entrar em campo, acho que o Corinthians não passa pelo Atlético Mineiro, até porque o Não, eu não primeiro jogo garanto é que lá. passe, mas que vai dar trabalho, não é jogo fácil, Mas não dá é jogo trabalho em fácil. não passar, dá na mesma. O Corinthians está numa draga tão grande que precisa passar até por causa da questão financeira. Tem Eu acho pênalti, que não, Quartarolo. mas Passou eu acho pelo que não Remo passa. com pênalti. E sim, mas eu acho que não passa. Agora, por enquanto, é achismo, né? E também analisando a projeção em cima dos dois times. O Atlético Mineiro, de 2 jogos para cá, embora tenha vencido adversários considerados fracos, né? Cuiabá e o América Mineiro, que é o lanterna do Internacional. Campeonato Brasileiro, aliás, o Internacional também. O Internacional tem um pouco mais forte, mas também não está respondendo no Brasileiro. Ou É seja, pior que o Corinthians, Internacional. mas aí que tá, mas aí a tradição que você falou, que não entra em campo. Então, a verdade é a seguinte: o Atlético tem melhorado. E o Cudê, no último jogo, talvez já sabendo da fraqueza do adversário, deixou o Hulk no banco o tempo todo, poupou para jogar contra o Corinthians. Eu estou falando que ele Eu é acho que, estranho. eu acho que na Copa do Brasil, o Corinthians fará nas próximas semanas aí os últimos 2 jogos, o que é um prejuízo. Na Copa Libertadores não classifica, ao contrário do Atlético, que começou mal e está se recuperando na Libertadores. Então, veja você a diferença das coisas. E no Brasileiro, você já deu aí o que pode acontecer. Ou seja, se terminar esse mês dessa forma, eu duvido que alguma coisa vai acontecer. Inclusive, o tal de Padinho já voltou lá do último jogo, lá do Rio de Janeiro, já querendo quebrar a trégua. Domingo deu uma acalmada, mas a verdade é que está na ponta da alça, está na alça de mira o Vanderlei Luxemburgo também. Aliás, todo mundo lá, inclusive o Duílio, e grande culpa de tudo que está acontecendo é do Duílio e o Monteiro Alves. O Corinthians está na zona do rebaixamento e vou falar só uma coisa sobre isso, Cerote. Time grande, se bem que o Corinthians já caiu, mas não é time acostumado a cair. Ele não é Goiás, não é Criciúma, não é Curitiba, não é Atlético Goianiense, que cai, sobe, é uma gangorra desgraçada e que vive naturalmente ou mais naturalmente isso. O time grande, quando fica lá embaixo, ele tem dificuldade em sair. Então, o Corinthians que resolva sair logo, porque senão vai ser puxado, o imã vai puxá-lo para a Série B. Isso é um grande problema que o Corinthians vive. Eu quero lembrar aqui que o Corinthians afastou o Balbuena, que Nossa. até hoje eu não sei por que trouxe de volta. Aliás, o Corinthians traz jogador para ser totem no museu. Ah, foi campeão aqui, traz. Não, não pode. O Balbuena já era. Mandou o Duqueiroz para o estaleiro sumir aí, porque o Duqueiroz já está negociado. O Júnior Moraes, outro que não sei por que veio, já foi afastado. O Luan foi pedir emprego até no Grêmio. O Renato Portaluppi contou na placar aí que o Luan foi pedir emprego lá, que a questão financeira não permite que o Luan volte. Olha que fase do Luan, hein? E ele é 50% ainda do Grêmio, hein? E pior, mandou embora o Corinthians. Agora o doutor Júlio Stancati, 15 anos de trabalho no Corinthians. Olha, Quartarolo, você sabe que eu trabalhei no Corinthians. Eu trabalhei com o doutor Sei. Júlio. O doutor Júlio tá com um médico, eu respeito pra caramba ele, um cara legal pra caramba. Mas eu confesso para você, nunca jogou bola. Tá. Parece que não é culpado Você pelo momento. culpar o treino, o médico pelo desempenho do time é uma coisa assim meio difícil de eu engolir, entendeu? É, O médico, tá lá o Paulinho, se recuperou do problema do tornozelo. O Renato Augusto operou o joelho, mas isso não é culpa do médico. Não estou defendendo o doutor Júlio, que tem suas virtudes e seus defeitos. E se o Corinthians quiser mandar embora, fazer o quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas é o que eu vejo a lista das mudanças do Corinthians e não encontro nenhuma capaz de fazer a pizza virar. sabe o que acontece? O Corinthians parece aquele ferro velho, né? O cara só tem carro usado lá e daí chega alguém e quer que saia com o carro como se fosse zero. Não tem jeito.
Corinthians hoje tem muitos carros lá já usados, velocímetros vencidos, idômetros vencidos, se for o caso. Para que trazer o Romero de volta? Para quê? Ah, por que trazer o Ele já era Romero? ruim quando era bom, Serode. Ele era ruim quando era bom. Imagine agora. Sim, mas É eu muito não ruim. consigo. Balbuena, Romero, todo jogador É, para você totem lá no Parque São Jorge, não é para jogar mais bola. Paulinho. O William foi embora, né? Foi mais esperto, arranjou um outro Maicon, contrato, tudo sumiu. jogador que passou Maicon, pelo Corinthians. Só não não trouxeram o resolveu. Jô de volta porque o Jô sumiu. Mas trouxe, né? Trouxe e depois teve que mandar Sim, embora, né? então, não trouxe mais uma vez. Eu não consigo, a falta da lógica que está acontecendo aí, que o Corinthians está pagando, é pelo erro de planejamento. Senhor. Me desculpem. Gosto do Willian pra caramba, gosto do Roberto Andrade pra caramba, gosto do Alessandro pra caramba, mas quem orientou essa formação de grupo não previu o desastre. O Corinthians É. precisa de renovação. Aí Não, vem e o agora o Vanderlei. Vanderlei? Sim, mas o Vanderlei vai lá e vamos pegar os meninos. Aí passa o dedo no Sim. nariz. Menino, eu gosto de menino. Aí passa o dedo no nariz, vai lá, pega um, pega outro. É lógico que um é capaz de até dar certo. Mas não são esses meninos que têm que tirar o Corinthians dessa situação. Pelo contrário, que a água está hoje, ou já está hoje, como gosta do Quartarolo, a água está na altura da cintura. Não, acho que está mais para cima. Não, já Já está cobriu o no bumbum. peito. Já cobriu o Já está bumbum. no peito. Está no Aí, peito. aí, não são esses meninos que vão salvar o Corinthians. Não, mas a justificativa dele, Serode, é que os garotos dão condição física melhor para o time, porque tem esse lado. O Corinthians é um time que cansa fácil até pela Mandaram o velhice teu preparador no físico embora. elenco. Veio o Melo. O Melo Veio o Melo. certamente já está com o seu baldinho de areia, andando para lá e Não, não, para o Melo cá. vai ser coordenador físico, ele não vai ser preparador físico. Vai dar palpite, é claro, que ele é um cara experiente, mas é É, mais um da equipe do Luxemburgo, tem confiança do Luxemburgo. o Eu até Bruno respeito Maziotti isso. está lá. Ele, tome cuidado com o Bruno Maziotti. Hein? Também acho, também acho. Agora, a verdade é a seguinte: o Se o Melo Corinthians gosta do baldinho e do montinho de areia, o Maziotti gosta do lugar dele lá, que ele construiu um lugar legal para recuperar jogador. ele Lá não acha tem areia. que é o único no mundo, né? É. Deu certo uma vez ou outra, mas faz parte, tudo evolui. Agora, o próprio Melo deve saber disso também, que tudo evolui, não é mais o baldinho de areia de 20 anos atrás. Mas, de qualquer maneira, Hum. é um cara experiente que pode ajudar. E a entrada dos garotos, segundo o Vanderlei Luxemburgo, a tese, não estou dizendo que vai funcionar, a tese é correta. Ele está dando uma renovada no time, se não tecnicamente, se não com qualidade técnica individual, mas pelo menos com qualidade física. Ou seja, o cara vai conseguir preencher espaço. E o Corinthians, em muitos momentos, ele cai de produção e tem um baita de um espaço para o adversário jogar. Por quê? Porque falta fôlego. Né? Então, e jogadores até mais jovens, como o Giuliano, por exemplo, você notava que fisicamente ele não está bem. Então, o próprio Yuri Alberto caiu muito de produção. Então, o Paulinho nunca mais voltou e estão falando até que vai sair, não vai É, ficar. aquele cantinho, o cantinho lá não joga bola Cantígio, faz Cantígio. tempo. Então, Exatamente. Isso aí foi trazido pelo Thiago Nunes, dizendo que era um grande passador, mas mas aí que que tá, faria tem um poucos monte de gols. cara lá que não resolve nada. O meio-campo do Corinthians é Sim, o problema. é tudo médio, tudo médio. Não tem. O bom jogador está no departamento médico, que é o Renato Augusto, que você não sabe quando pode contar com ele. Então é um problema. É bom jogador, mas não joga. Sim, Não mas joga operou o nunca. joelho, Quartarolo. Esse daí, você vai Mas contar com faz ele. tempo que mas faz tempo que tem uma contusão atrás da outra, o Serol. Isso que Mas estou é dizendo. a idade pá, Tem, chega. tem, chega para todo Eu e mundo. você, todo dia, agora acordamos com a Dolores. Ah, sim, se acordar sem dor é porque morreu. Então, imagina o cara que joga futebol há 40 anos. Mas por isso que eu não vou mais para o campo fazer reportagem, por isso que eu não quero mais saber de cobertura diária de clube, porque não dá mais para mim, por N razões, e uma delas também é a saúde. Depois de 2 embolias, chega de frequentar campo de futebol por N razões, e uma delas é justamente a saúde e também uma vivência melhor. Agora, não vou dizer assim, Seródio, eu nunca mais voltarei a trabalhar no campo. Eu nunca é muito tempo, mas a minha ideia realmente não é essa. Entendeu? Então, por quê? Porque já não dá mais, deixa a garotada fazer, a garotada está 1.000 por hora aí. Então, você pode mesclar. O Corinthians caiu naquela armadilha de achar que o jogador que foi campeão lá há 10 anos pode voltar. Eu, eu, Sim, eu, você quer o quê? eu tenho a solução.
Fala aí. Repita comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja. A Nossa, oração que Jesus nos ensinou, né? É uma é, possibilidade, né? Pode é, ajudar. Não sei se vai acho que ganhar jogo, mas vai não deixar o clima sei, não mais, sei, não sei. mais Milagres tranquilo. acontecem. Milagres Porque acontecem. hoje, se o bicho pega, o bicho come. Não, não, mas eu vou falar uma coisa para você. São Jorge nunca teve tanto dragão para tentar matar de uma vez só. Vai É, ser difícil. por isso, Tudo bem, mas vários não dá. dá um beijo, pessoal, aí, Quartarolo. Um abraço a todos vocês. Se você está vendo o programa, já for inscrito aqui conosco no canal Futebol em Rede, aqui no YouTube, a gente agradece de coração eternamente. Estamos em busca do 1000º seguidor. Está chegando. E depois disso, uma Não nova importa que etapa seja de para pênalti. você. Não, pode ser de pênalti, de mão, o juiz dando está valendo. E você que ainda Mas não está nossa inscrito, contagem também não é igual a do Romário. não é igual a do Romário, ela é verdadeira. A gente não está contando programa e nem inscrito da época da PAN, só vale agora. O negócio é o seguinte: e você que ainda não está inscrito e está nos vendo, vai lá, se inscreva. Clica lá no sininho, você será avisado da programação. E tem o Futebol em Rede Entrevista, que tem vários e vários e vários personagens falando de futebol, falando de tanta coisa. Está ainda no ar a última entrevista do Dr. Orsolini, né? Orsolini Souza, Felipe Orsolini Souza, que é especialista em direito desportivo, que fala justamente sobre esse problema do escândalo das apostas e tem tido muita repercussão aí. Um abraço, meu caro Fábio Serodi, até amanhã. Um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. E você, corintiano, repita comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja. Amém, amém.